Continuando a nossa conversa sobre a ferramenta da astrologia e as reflexões e o processo do autoconhecimento, né? Eu decidi fazer esses vídeos como uma forma de auxiliar as pessoas a entenderem mais como funciona esse processo do autoconhecimento de forma mais consciente, né? No vídeo anterior eu falava da consciência. Nesses processos de cura, né, de liberação de memórias, de limpezas emocionais, a gente se depara muito com a palavra perdão, né, o processo de perdoar, de se limpar, né, o vitimismo também no nosso mundo atual é é algo que cresce muito. No fundo, todos os maiores sofrimentos que nós temos na nossa vida se dá pelo processo do vitimismo. Nós estamos sempre achando que o outro tem culpa pelo que nos acontece. E, assim como vocês, eu compartilho dessa ideia, porque por muito tempo, por muitos anos, eu também fui vítima. Assim como você vê, né, pessoas aí super grandiosas, né, falando sobre física quântica, falando sobre filosofia, né, falando sobre a fé e a consciência, e quando você ouve, né, as histórias deles, né, do que eles passaram na vida, aquilo que eles superaram, você acaba se identificando com muitas coisas, né, e comigo não foi diferente. E o processo de tomar consciência acerca da nossa responsabilidade diante da nossa vida é demorado, é dolorido. Você, por muito tempo, e né, por inúmeras justificativas, você demora para desapegar dessa ideia super equivocada de achar que o mundo tem culpa dos seus problemas, as pessoas têm culpa dos nossos problemas, o governo, né, e assim vai, né, ou qualquer outra forma que você encontre para culpar, né. O que acontece com a gente? É muito mais fácil a gente, né, acusar o outro, acusar a circunstância, acusar o clima, a natureza, pelos eventos que acontecem desastrosos na nossa vida. Então, dói sim, eu compartilho da ideia que não, no início, demora para você realmente compreender, de fato, né, o que os mestres deixaram, né, de ensinamento para nós, do que Jesus disse há 2000 anos atrás. Mas uma coisa eu tenho certeza, que todo esse processo vale a pena quando você realmente toma consciência de quem você é, dessa centelha divina, né? A primeira vez que eu ouvi a palavra centelha divina foi numa palestra, né, de um renomado aí palestrante sobre física quântica, e eu falei, nossa, olha o poder dessa palavra, né, centelha divina, e ele explicou essa centelha de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar antes. Ali eu percebi que eu estava totalmente equivocada de muitas coisas na minha vida. E eu estava sempre buscando formas de resolver os meus problemas, mas eu não queria colocar a mão na massa. Eu não queria desapegar dessa ideia de que tal pessoa tinha me feito mal. Então, hoje, né, depois de muito tempo estudando, conhecendo, né, e até quando eu comecei a estudar de forma mais profunda a astrologia, eu fui vendo que nada
pode fazer o que a gente precisa fazer pela nossa própria vida. O processo de tomar responsabilidade para si, diante de tudo aquilo que você tem hoje, de tudo aquilo que você é fundamental. Assumirmos a responsabilidade diante de todas as coisas. Porque, né, uma vez que você começa a entender, por exemplo, o processo da física quântica, você vê que nada é fora de você. O universo, o cosmos, é tudo energia. Nós somos feitos de energia. Você vai entender que você se comunica com o outro fora de você, não é pelo que você está vendo, e sim pela energia dele. A mesma forma, ele também está se comunicando com a energia que você tem. Partindo desse princípio, você percebe que nada, nem ninguém vai chegar até você que não tenha ressonância energética com aquilo que você com as informações que você está vibrando. Está vibrando. Então, toda pessoa que você acha que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo, você começa a entender o que Carl Jung falava, por exemplo, que tudo aquilo que me irrita no outro está mostrando algo de mim mesmo que eu não estou vendo. Por quê? Se aquele processo, se aquela ação, se aquele comportamento de alguém te irrita, é porque exatamente aquele comportamento eu tenho. É a projeção, né? Porque nós temos nós temos o hábito de projetar nos outros tudo aquilo que a gente tem dentro de nós. E, né, com o tempo, com essa paciência que você precisa ter com você mesmo, dentro desse processo do autoconhecimento, tá? É importante nós termos paciência conosco mesmos. E entendermos que se a gente passou lá 15, 20, 30 anos da nossa vida tendo o mesmo comportamento, não é do dia para a noite que nós vamos mudar assim, como se fosse um passo de mágica. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, porque você nunca sabe quando o ladrão irá entrar na sua casa. O ladrão para nós quem que é? É aquilo que nos rouba a paz, é aquilo que nos furta a alegria, a felicidade, que nos tira essa paz de espírito. É um ladrão, está nos roubando isso. E isso nos pertence, é nosso. Então, eu preciso ter, né, principalmente paciência comigo mesmo. E, só que não é você, né, tem que cuidar muito, porque o próprio elemento mental já entra ali e já tenta te corromper de novo. Então, não é você também ficar largado, esperando, pois é, né, eu tenho que ter paciência comigo mesmo, e continua fazendo os mesmos erros. Gente, não é isso. Ter paciência você teve o seu dia, houve essa oportunidade de você modificar aquele comportamento equivocado e, digamos assim, ruim que você tem. Naquele dia, você não conseguiu, por algum motivo, você se esbarrou em você mesmo e perdeu as estribeiras e acabou cometendo o mesmo erro. A paciência vem de você olhar e tomar consciência. Você precisa, pelo menos, observar e olhar para aquilo que você fez e dizer, nossa, né? E pelo menos, puxa, olha só, o que eu acabei de fazer. E tomar consciência de que aquele hábito não é legal. Mas o ter paciência é você não ficar lá se chicoteando, né? E jogando, né? Se lamentando, reclamando, ou até jogando coisas ruins para você mesmo, né? Pensamentos ou frases do tipo: eu não consigo fazer nada certo mesmo, eu sou isso, eu sou um burro, eu sou. Todas essas coisas aí, quando você projeta da sua boca para fora, você está dizendo para o universo: eu sou isso, porque as palavras têm poder. Então você acaba se tornando aquilo, porque você está projetando isso para fora de você. Né? A sabedoria do Tao diz
Só abra a boca quando você tiver coisas boas para dizer. Se o que você vai dizer não é bom, não fale. O silêncio é o melhor remédio. E não é ficar só em silêncio, não é guardar dentro isso, mas transformar, modificar aquele sentimento e aquele pensamento no momento que você observou. Então, de nada adianta você tomar consciência de um determinado comportamento seu, saber que aquilo está errado, que aquilo vai te levar para mais problemas e mais dificuldades, e em cima disso ficar se culpando. A culpa é pior ainda, porque não, você, além de ficar vibrando, né, tendo vibrações baixas, negativas, você não consegue transmutar, transformar aquela situação. Diferente disso, a paciência vem. Hoje eu me equivoquei. Entendi que esse comportamento não é legal. Mas eu sou um ser, uma centelha, né? Como eu aprendi, uma centelha divina. Eu tenho o poder nas minhas mãos de modificar e transformar esse comportamento. No outro dia, você já fica com essa consciência ligada 100% e observa o teu dia. E pode ter certeza que a mesma situação vai tornar se repetir. Se não for com a mesma pessoa, será com outra, mas só vai mudar a forma, né? O cenário. Mas o conteúdo ele é o mesmo. Se você não resolveu aquele problema, ele vai voltar para você, porque a tua energia, né, eletromagnética está pedindo, está ressoando aquilo. Enquanto você fica, digamos, se submetendo a isso, você vai continuar repetindo essas situações. O ser consciente ontem eu me equivoquei, mas hoje eu tenho uma nova oportunidade de transformar isso. Aí, de repente, você se depara com a mesma situação anterior. Ou a mesma pessoa, ou talvez outra, mas com a mesma situação vem te irritar. Ao invés de você reagir instintivamente, de forma automática, como a tua consciência está ligada, você vai, mesmo que aquilo te afete, te dê vontade de agredir, de falar, enfim, seja qual for a situação. Quando você perceber aquilo, você se aquiete. E lembre que no dia anterior, você cometeu esse equívoco. Então, aquela situação está ali de novo. Então, agora é o momento. Aí você vai ver a vida como uma oportunidade. Aquela situação é uma oportunidade de você se olhar. Tem situações que a gente, às vezes, não consegue controlar, que a força do hábito é muito mais forte. Mas, à medida que você for se freando, for segurando esses impulsos, com o tempo, aquele impulso, ele some. Ele vai se tornando fraco, até que ele perde a força. Agora a gente vai precisar fazer o caminho inverso. Essa centelha divina, quem nós somos, perdeu a força diante de todos esses elementos que a gente aprende a reverenciar na nossa vida. Agora a gente tem que voltar ao nosso estado consciente. Nós temos que voltar a esse nosso poder. Né? Como dizia Nelson Mandela, né? Uma das frases dele, não lembro todo o contexto da frase, mas ele dizia que a gente tem medo da luz que nós temos. E é por isso que a gente não consegue alavancar muitas coisas na vida, porque nós temos medo do poder que nós temos de transformar as coisas. Porque nós temos medo da luz. Essa luz a gente precisa ir cada vez mais retomando. Quando a gente vai se conectando a essa essência interior, essa paz, essa tranquilidade que nós precisamos resgatar porque foi furtado de nós. Quem furtou? Os elementos que a gente alimentou em nós. Quem são os ladrões da nossa paz? É só você olhar para dentro, que nem Dalai Lama disse, né? Os inimigos não estão fora de nós.
são os nossos inimigos internos. Então, antes de você dizer que a outra pessoa te traiu, olhe para você, aonde é que você se traiu? Você se trai quando, ao invés de você agir com paciência, você age com agressividade. Você se trai quando, ao invés de você continuar no teu processo de evolução, você volta para trás por causa de uma carência, por um medo. São sempre medos, né? Medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo da solidão. Quando você está em paz, quando você está com você mesmo, você vê que você não precisa ter medo de nenhum desses elementos. Mas a mente, né, como dizia Helena Blavatsky, a grande assassina do real, sempre está nos colocando informações, sugerindo coisas e nos causando esse medo, porque daí a gente acha que é o que a gente está pensando. Por isso é muito importante meditar, concentrar, fazer práticas de atenção, estar consciente o maior tempo possível do nosso dia. Não digo 100%, porque, né, quando a gente chegar ao 100% de consciência, aí a gente já avançou num grau muito grande da escada evolutiva. Mas podemos ter pequenas consciências durante o nosso dia. Quando a gente perceber que nós estamos sendo levados por elementos não muito bons, elementos ruins, a gente pode, naquele momento, peraí, deixa eu recobrar a minha consciência. De que forma, qual é a melhor forma para eu agir nessa situação agora? Se a situação é caótica, você está num ambiente, num lugar onde não te dá opções de ter essa atenção, vá para o banheiro. Vá lá no banheiro, respira, conta até 10, usa as práticas que você tem aprendido. Tem tanta gente. Ho'oponopono, são 4 palavrinhas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Faz no banheiro essas 4 palavras até você perceber aquela energia baixando. Porque a vibração densa, a vibração do medo, da raiva, de todos esses elementos que nos tiram a paz, começa de baixo para cima. E quando a gente começa a tomar consciência, vem de cima para baixo, aquilo vai abaixando todos esses níveis, todos esses elementos destrutivos que vão nos causar maiores problemas. Tá, então, o processo do autoconhecimento vai muito além daquilo que a gente vê, né, ouve, lê, muitas notícias, muitas frases bonitas, tá? É muito além disso. É preciso a gente usar isso. É preciso a gente usar isso com coerência. Senão, não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Para mim, não teria sentido nenhum ficar olhando o trânsito astrológico e ficar à mercê do que o astro está me dizendo que eu tenho que fazer. Tem sentido, sim, quando eu utilizo essa influência para me transformar, para viver melhor, para entender qual é o processo, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei até a reverenciar, a ter um amor tão profundo por cada astro, porque até o nome deles é tão forte, né? Representa uma divindade, representa algo superior, uma consciência maior. E eu, às vezes, conversava com eles, né? Dizia, olha, Plutão, o que você quer de mim? Né? Me ajuda a compreender aí. Então, Plutão me ajudava, e me ajuda ainda. E hoje eu aprendi a ver o que essa energia está querendo me dizer. Ao invés de eu ficar chorando, me lamentando, porque Plutão está
num aspecto com o planeta meu lá e Plutão, né, ele é o senhor do karma, ele não vai ter dó nem piedade. Quando uma coisa está equivocada, Plutão corta o mal pela raiz. Então, essa leitura interna a gente tem que aprender a fazer para que as coisas tenham sentido, para que a astrologia, a ferramenta, o mapa astral, o mapa da revolução solar, o mapa vocacional tenha sentido, que possa realmente nos ajudar. Né? Em alguns momentos eu até dava risada, eu me divertia com a situação. Enquanto eu ficava resistindo num trânsito de Plutão feroz no meu mapa, por exemplo, eu ficava resistindo em desapegar de certas situações. Enquanto eu resistia, eu sofria. E o negócio ia apertando, porque Plutão estava dizendo: desapega, solta o que não é seu, solta essa energia equivocada, solta, solta. Enquanto eu não soltava, eu sofria. Até o dia que, nossa, caiu a ficha. E eu levantei as mãos para o céu e disse: Plutão, ok, irei fazer o que está me solicitando. Aí o negócio andou, a vida fluiu. E é assim, para a vida fluir, a gente precisa aprender a ler a mensagem da vida. É a nossa grande mestra, não existe mestre maior do que a vida, ela nos ensina muita coisa. Certo? Então, se vocês quiserem continuar nessa reflexão e nessa conversa, né, convido a assistir o próximo vídeo, porque para ele não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada.